Boa noite a todos. Espero que estejam todos bem, com saúde, lutando para manter o equilíbrio, tendo a condição de esperar, ter a paciência de esperar que tudo melhore. É um momento de ter bastante fé. E o tema desta noite que eu escolhi se chama Recomeçar. E antes de darmos início a este tema, quero ler um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 5, Causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou se assim se quer, tem duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora dela. Remontando à fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que os suportam. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta e por não ter limitado seus desejos? Quantas uniões infelizes porque são de interesses calculados ou de vaidade com as quais o coração nada tem? Quantas dissensões e querelas funestas se teria podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantos males e enfermidades são a consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não combateram suas más tendências no princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixaram desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que secam o coração. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, se espantam e se afligem de sua falta de respeito e ingratidão. Que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente sua consciência, que remontem progressivamente à fonte dos males que os afligem, e verão se, ou mais frequentemente, não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. A quem, pois, culpar de todas as suas aflições, senão a si mesmo? O homem é, assim, num grande número de casos, o artífice dos seus próprios infortúnios, mas ao invés de o reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a previdência, a chance desfavorável, a sua má estrela, enquanto que sua má estrela está na sua incúria. Os males dessa natureza formam, seguramente, um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para seu aprimoramento moral, tanto quanto para seu aprimoramento intelectual. Então está aí uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, que é Causas Atuais das Aflições. E como vimos no Evangelho, muitas vezes somos nós os artífices do nosso próprio infortúnio. Então nós normalmente caímos, levantamos, somos atingidos por situações complicadas, enfim, a vida é um constante desafio. Mas
é motivo sempre para recomeçar. Não há que ficar cabisbaixo, desistir. É todo dia uma oportunidade de um recomeço. E podemos dizer que a nossa vida é um recomeço contínuo. A cada dia somos chamados a recomeçar sem que a gente se dê conta disto. A nossa vida é formada de momentos de difíceis decisões. E em algum destes momentos, o que nos surge é a vontade de fugir da vida, imaginando esta a melhor solução. A mente não consegue processar uma solução. Sobre isto, Joana de Ângeles, Psicografia de Divaldo Pereira Franco, nos fala no capítulo 12 do livro Filho de Deus, um texto extremamente interessante, quero dividir com vocês. Sempre há que se começar a viver de novo. Uma decepção que parece matar as aspirações superiores, um insucesso que se figura como um desastre total, um ser querido que morreu e deixou uma lacuna impreenchível, uma enfermidade cruel que esfacelou as resistências, um vício que por pouco não conduziu à loucura, um prejuízo financeiro que anulou todas as futuras aparentes possibilidades, uma traição que poderia ter levado ao suicídio, são apenas motivos para recomeçar de novo e nunca para desistir de lutar. E quem de nós não passou ou esteve junto de alguém em uma dessas situações, tentando sobreviver ou tentando reerguer alguém que passa por momentos extremamente duros da vida? Ainda é difícil entendermos que fazem parte do nosso estágio evolutivo, que esses fenômenos tão negativos são consequências ou ressarcimento de débitos conquistados por nós mesmos em algum momento de nossas vidas, e que na maioria das vezes são da atual encarnação. Precisamos entender que a vida funciona dentro de leis perfeitas, criadas pelo Pai, que nos criou para a perfeição relativa. Mas como na natureza a evolução não dá saltos, seguimos aprendendo, mas muitas vezes nos comportamos na escola da vida como aqueles alunos teimosos que aproveitam pouco ou mal a inteligência que têm. E aí são reprovados. Nós também, quando não aprendemos as lições, precisamos refazer. E Joana de Ângeles continua dizendo: não houvesse esses fenômenos negativos na convivência humana, no atual estágio de desenvolvimento das criaturas, os estímulos para o progresso e a libertação seriam menores. E Ricardo de Bernardi, em um artigo da revista O Reformador, nos esclarece de uma forma interessante que complementa mais ou menos isso que Joana quer nos dizer. O destino constrói a cada momento de nossa existência. Se é verdade que hoje navegamos pelo rio da vida, com a canoa que construímos com golpes do machado de nossos próprios atos, também é verdade que nos cabe remar no sentido que desejamos e sujeitando-nos a avançar lenta ou velozmente no rumo a ser alcançado. Na trajetória da vida, os atos construtivos e amorosos, além de conquistar a simpatia e o amparo ao nosso redor, geram vórtices energéticos superiores em nossa estrutura espiritual. De Bernardi, da revista O Reformador, agosto de 2005. E é com olhar nesses ensinamentos, nesta doutrina esclarecedora, que precisamos seguir, entendendo que ninguém sofre a penalidade de outrem, ninguém recolhe castigo de alguém, mas cada um responderá pelas faltas que cometeu. Você estragou tudo, perdeu o que investiu, perdeu um bom nome, perdeu relacionamentos, seus erros levaram para a derrocada.
Você tem dúvida até se Deus lhe perdoará e dará uma nova chance? Tenho boas notícias e más notícias neste assunto. A boa é que Deus está sempre pronto para lhe dar novas chances, desde que você sinceramente queira mudar e aproveite cada oportunidade. A má é que, caso você tenha ferido pessoas por causa destes momentos infelizes, elas poderão não lhe dar uma nova chance. É o risco que você corre e o preço que poderá ter que pagar pelos seus erros. E Joana de Ângeles, ainda no livro Filho de Deus, nos traz mais uma mensagem. A cada momento podes recomeçar uma tarefa edificante que ficou interrompida. Nunca é tarde para fazê-lo. Todavia, é muito danoso não lhe dar prosseguimento. Parar uma atividade por motivos superiores às forças é fenômeno natural. Deixá-la ao abandono é falência moral. E nós sabemos que, diante de qualquer situação de dor, de desespero, temos um tempo para digerir, e é o nosso luto. Mas isto pode não durar. Nós temos mecanismos de começar a mudar a situação. Sendo o primeiro de todos a oração sincera, que ainda não compreendemos a sua capacidade de auxílio. Poderemos conversar com pessoas, amigas, buscar ajuda nas diversas terapias existentes. Enfim, poderemos procurar N situações em que possa nos auxiliar. O que não podemos, no atual estágio, é permitir que o problema acabe conosco. Todos nós que já vivemos um pouco, mas temos a certeza de que nada é definitivo. Felicidade ou infelicidade, tudo acaba passando. Tudo passa. O que precisamos são momentos de decidir de que forma atacar a situação adversa, tendo sempre em mente que as reações positivas irão ao encontro de tudo que é positivo, do que é bom. Já as reações negativas farão ao contrário e retornarão negativamente. Extraí de um texto do Momento Espírita, um texto até interessante, ao qual dá algumas estratégias que podem ser úteis a cada um de nós. Então eu quero compartilhar com vocês esse texto, que possamos refletir e aproveitar esta oportunidade concedida por Deus para recomeçar. É uma grande oportunidade do recomeço. Então está lá neste artigo, item 1, pare de ficar lamentando o passado. A solução está no agora, não no que já aconteceu. 2. Corte o contato com pessoas que só lhe ajudam a afundar mais. Busque ajuda daqueles que realmente querem lhe ajudar a se levantar. 3. Não tente consertar tudo de uma vez. Você levou tempo para estragar sua vida e levará tempo para reconstruí-la. Não espere resultados rápidos. 4. Comece a fazer o que é certo já, agora. Uma coisa, um passo, uma decisão. Mais tarde, mais um passo. Decisões corretas, mesmo que pequenas, acumulam o benefício até que a mudança acontece. 5. Escrever seus objetivos num papel e olhá-los ativamente todos os dias ajuda muito. Não pergunte por quê, apenas faça.
6. Não confie demais em sua própria força. Busque forças em Deus. É impossível exagerar a importância disso. 7. Não espere que as pessoas creiam de repente que você mudou. Só reconquistará a confiança delas se seu novo comportamento for consistente. 8. Se achar que está muito difícil mudar, lembre-se das consequências de não mudar. Escreva-as, se preciso, só para não esquecer. 9. Todas as vezes que um pensamento negativo vier à mente, confesse 2 coisas positivas, com mais convicção ainda. Não pergunte por quê, apenas faça. E o item 10, se tropeçar, comece de novo. Não desista. Se você foi persistente e corajoso para errar, também pode ser para acertar. Então, são diretrizes que, quando bem interpretadas, podem até nos auxiliar a esse incentivo do recomeço. E como nós sabemos, no princípio de um novo ano, são comuns as promessas de modificações no próprio comportamento. Surgem projetos de dietas, economia, estudos e dedicação a diversos objetivos. Tem-se aí o desejo de romper com a inércia ou com velhos hábitos nocivos. Entretanto, muitas vezes o que se fez ou não se fez, o que se calou ou o que se disse, parece irremediável. Nem sempre é fácil voltar sobre os próprios passos e refazer o passado. Padrão de comportamento mais nobre para o futuro sempre pode ser adotado. Mas algumas consequências dos atos praticados se afiguram incontornáveis. Quem não deu atenção a pais idosos e enfermos vê-se em dificuldades para reparar a falta após a morte destes. A traição entre esposos costuma deixar tristes marcas na intimidade. Mesmo que eles permaneçam juntos, a relação pode adquirir outro jeito de ser, menos espontâneo e feliz. A calúnia que se lançou na vida do próximo dificilmente comporta total reparação. O caluniado conviverá para sempre com as suspeitas que sobre ele foram lançadas. Pais omissos que veem os filhos nos caminhos do crime ou das drogas não veem modo fácil ou eficaz de remissão, como vimos no Evangelho. Né? Como recuperar a confiança do amigo a quem se faltou em momento de grande dor ou necessidade. De fato, alguns atos apresentam consequências graves e quase que irreparáveis. A leviandade de um momento pode complicar uma vida. Muitas vezes, ao refletir melhor sobre o que fez, o homem experimenta atroz arrependimento. Normalmente, nos debatemos no arrependimento. Desejaria, muitas vezes, poder voltar sobre os próprios passos e agir de outra forma, agir com dignidade, enfim, não cometer o erro. Na velhice, quando as paixões e as ilusões diminuem, não raro surge a vontade de refazer muitas coisas. Né? Nós vemos exemplos de pessoas que dizem: se eu pudesse voltar o tempo, quantas coisas eu poderia mudar. E a sabedoria divina, atenta a essa fragilidade humana, providenciou um meio amplo do recomeço.
Trata-se da reencarnação, que permite o esquecimento das faltas cometidas e sofridas. E ela tem a finalidade de viabilizar que as criaturas aprendam e se recomponham. Ofendidos e ofensores do passado renascem no mesmo ambiente familiar ou social. Mediante nova convivência, tem a oportunidade de reatar velhos laços e acertar antigas pendências, aparar arestas, acabar com as diferenças. Deus sempre nos convida ao recomeço. A esperança deve ser nossa companheira em todos os desafios da vida. O Pai nos auxilia dotando-nos de vontade, de força, de coragem e resistência, para que as utilizemos na caminhada, nesta grande jornada que realizamos para a perfeição. Os dias turbulentos que vivemos na Terra, momentos tão difíceis, exigem coragem interior para superá-los de maneira digna. São atentados de toda sorte, praticados inesperadamente em pontos jamais imaginados, fazendo com que a descrença e o desânimo se acerquem dos desavisados. São abusos da ingenuidade de muitos que estarrecem. São aberrações em nome da arte que confundem e assustam. São dias de tormentas morais, desafios éticos, sacrifícios que se apresentam testando a capacidade de nos mantermos em pé. Frente a tantos desafios, muitas vezes nos fechamos para a realidade, pensando estar tudo perdido neste mundo. E com isso multiplicamos o número dos desanimados, dos pessimistas, chegando às cogitações extremas de desejar o afastar da vida. Por mais que o mundo nos deixe perplexos com seus desatinos, cabe-nos manter o Cristo presente em nossas decisões. Dessa forma, por maiores que sejam as expiações ou as provações, por mais difícil seja o levantar, por mais amargo que seja o cálice a ser sorvido, pois por mais árduo se apresenta o desafio de viver, por mais feridos se encontram nossos joelhos, é importante ter em mente que esses são os dias das provas maiores, que, bem suportadas, nos capacitarão a grandes conquistas individuais e coletivas. São chances de colocarmos em prática as lições aprendidas ao longo da nossa jornada evolutiva, oportunizando o tão necessário crescimento na direção da luz. Nada supera a bênção sagrada de estarmos vivendo o momento presente. Quando a Terra atravessa esse período de transição para um mundo melhor. Nós estamos na escola ideal para essa transição. E nós estamos passando pelos momentos ideais para essa mudança. Não podemos esmorecer. Porque diariamente Deus nos acompanha, oferecendo-nos a oportunidade de recomeçar de cabeça erguida. Tropeçar e cair é para qualquer um, mas levantar-se e continuar é para os destemidos. Viver superficialmente qualquer um vive, mas enfrentar as agruras e continuar na vida é para aqueles que são persistentes. Todos corremos o risco de tombar com a ventania, mas vergarmos com ela e recuperar-nos, pondo-nos novamente de pé, é para os corajosos, para aqueles que confiam em Deus, que não desistem. Perder amores, bens e atividades pode ser comum a muitos, mas firmar os pés, a mente no sentido de progredir, sempre recomeçando, é para os que têm fé e não desistem. Deus sempre nos convida ao recomeço.
A esperança deve ser nossa companheira em todos os desafios da vida. O acreditar que tudo passa. Ter a fé que Deus está ao nosso lado, pois o Pai nos auxilia, dotando-nos de vontade, de força, de coragem e resistência, para que as utilizemos nessa grande jornada, nessa grande caminhada ao qual nós estamos enfrentando. A vida nos convida à permanência construtiva em nossos deveres, sem esmorecer. Cada nascimento assinala que um espírito reinicia sua jornada evolutiva na Terra. Cada criança que nasce é a esperança de dias melhores, da confiança de Deus na humanidade, no homem, na evolução do ser. E a natureza nos exemplifica constantemente com a lição do recomeço, pois após a tempestade, a atmosfera se renova e o sol volta a brilhar. A árvore, após aquela poda, ao qual os galhos são cortados, reverdece e frutifica. E a lagarta, após a hibernação no casulo, ressurge como borboleta que alça voos suaves sobre as flores. E a lua jamais interrompe seu périplo ao redor da terra. Ressurge a cada anoitecer, prestando seu serviço e mostrando sua beleza. Tudo ao nosso redor nos convida a seguirmos as sagradas leis. Desistir da vida? Jamais. Recomeçar? Sempre. Sempre. A mensagem é bem essa. Por que desistir, esmorecer? Qual é o tamanho da tua fé? Será que a tua fé ainda aquela é vacilante? Não chega a ser o tamanho de um grão de mostarda? Como que você poderá mover os problemas se você não confia, se você não tem fé? A vida é um constante recomeço. Recomeçar, este é um desafio que nós temos que ter em mente. Todo momento, todo dia é um recomeçar constante. Precisamos confiar em Deus, na nossa capacidade de superação, entender que as dificuldades que se aproximam até nós são condições que atendem às necessidades do espírito para a sua evolução. Muitas vezes ressarcindo débitos do passado, corrigindo erros do passado. É um constante recomeço, é um constante reparo dos erros. Precisamos entender que somos seres imortais, que estamos ao longo desta jornada evolutiva agregando valores de libertação, valores ao qual nós, ao longo desta jornada, a duras provas, a duros momentos, passamos e não paramos, recomeçamos, queiramos sim ou não, estamos constantemente recomeçando a nossa vida, a nossa construção deste mundo melhor.
este mundo ao qual nós queremos como um mundo melhor e que justamente recomeça dentro de cada um. É um recomeçar constante. Essa é a mensagem ao qual queria compartilhar com todos, para que possamos aproveitar este ano que inicia para um recomeço. Passamos por momentos extremamente duros no ano que se encerrou, continuamos passando por uns processos, algumas dificuldades recorrentes ainda do ontem, mas não desistir, não esmorecer, persistir, ter coragem de seguir. Essa é a oportunidade de mudar, fazer aquela mudança realmente consistente em que você precisa ter. Ou seja, é uma nova página que tem que escrever novas linhas e que essas linhas que você vai escrever que sejam realmente aquilo que agregue a tua condição de melhora. Essa melhora extremamente evidente, que você possa evidenciar esta mudança. E o recomeçar é o agora. Esta é a mensagem que eu queria deixar para todos. E para encerrar, vamos fazer uma prece, pois o momento ao qual nós estamos passando exige da consciência de cada um esse momento de buscar a Jesus, querido Mestre, a Deus, nosso Pai, as forças necessárias para suportar e para enfrentar as adversidades. E principalmente que tenhamos forças para auxiliar a outros tantos irmãos que nessa grande jornada que realizamos necessitam da mão estendida. E como está no Evangelho, sem caridade não há salvação, é o momento de praticar a caridade. Talvez seja o recomeço desse novo ser e que possa ele compreender essa caridade atuante, consistente, para essa grande mudança que tem que ocorrer no mundo ao qual nós vivemos, que está em transição. Então eu convido a todos a elevar o pensamento a Deus e a Jesus, principalmente para agradecer ao Senhor da vida a oportunidade do aprendizado duro, desse aprendizado terrível que nós estamos atravessando, mas importante para o espírito. E nós sabemos que escolhemos esse momento para estarmos aqui. E é o momento de mostrar a esse Senhor da vida a nossa coragem. Agradecemos, Senhor, porque é a oportunidade que nós possamos depositar a nossa coragem, a nossa confiança em Ti. E, acima de tudo, compreender as palavras do Mestre, que nos diz: pegue a sua cruz e venha. Ou seja, o mundo exige de cada um de nós esse quinhão de sacrifício. E através das dificuldades que enfrentamos, Senhor,
e que vamos conquistando essa tão almejada angelitude. Obrigado, Jesus, pelas suas lições, que elas possam calar fundo em nossos corações e que, acima de tudo, possamos transformar em ações do bem, para assim modificarmos a nossa psicosfera, o nosso hálito mental, para que irradie aonde estivermos, com quem quer que seja, a sua luz, o seu amor. Que Deus, através dos prepostos do Cristo, possa visitar os lares dessas famílias que passam pelo crivo, a perda de entes queridos, assustados pela epidemia, pela doença, que vamos rogar a Deus que esses nossos irmãos se apeguem ao Evangelho de Jesus para confortar, para consolar nesses momentos difíceis. E lembramos de Jesus na barca, em repouso, e os apóstolos assustados com a tormenta, todos com medo do naufrágio, e o mestre tranquilo, sereno, ao fundo. Acordaram o mestre, assustados, e o mestre disse: homens de pouca fé, até quando dependereis de mim? Ele quer nos dizer que a nossa fé, essa fé, ela pode mudar as tempestades que nos assolam, pode conduzir o nosso barco a porto seguro, a nossa vida ao encontro da serenidade, da paz. Temos que ter fé. Não podemos depender somente de Jesus. Temos que fazer a nossa parte. Agradecemos, Senhor, a oportunidade que nos concede de compreender que podemos, assim, recomeçar todos os dias como uma nova oportunidade de mudar o meu mundo interno para mudar este mundo externo. Permita-nos, Senhor, que compreendamos sempre esta mensagem e que vamos seguir sem esmorecer, sem desistir. Que assim seja. Uma boa noite a todos.